Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 28 de fevereiro, quarta-feira. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, né? Assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, né? Então, hoje a gente vai falar aqui o que aconteceu na segunda-feira, o que aconteceu na terça e o que o mercado está esperando agora, né? De quarta para sexta-feira, beleza? Então, só para a gente poder ir ajustando aqui, né? Vou trazer a leitura rapidamente para vocês, o que aconteceu, né, durante esses dias aí, né? Nós tivemos ali na segunda-feira, né, um dia um pouco mais tranquilo, né, onde a expectativa do mercado está muito mais ali para os dados de PCE, né, que é o índice de gastos da população norte-americana, onde a expectativa ao final disso é justamente ali o corte de juros da taxa norte-americana, tá? Mas tivemos ali alguns Fed Boys e uma Fed Woman, né, que eu vou dar um destaque ali maior, que acabou falando um pouco mais, né, sobre essa questão da política monetária norte-americana, né? Então, os dados ali, as bolsas ficaram basicamente sem liquidez. O nosso Ibovão da massa chegou até ficar levemente positivo, né? Ficou na contramão do mercado norte-americano, né? Justamente porque as blue chips acabaram ficando um pouco mais positivas, né? Então a gente fechou ali com 0,15, mas o mercado norte-americano fechou ali em baixa, né? O que nós tivemos de dados divulgados foi dados de moradia, né? As vendas de moradia lá nos Estados Unidos na segunda-feira, que acabou fechando ali com 1,5% de alta em janeiro, né, ante ali dezembro, e pegando ali um ajustado de 661 mil unidades vendidas, né? Mas aí isso, então, dá um alívio ali na questão da, do mercado imobiliário norte-americano, porém, os dados maiores aí vai ser para o PCA. Mas os dados imobiliários, eles pesam bastante na questão dos bancos, tá? Dos bancos regionais. Só que, se os juros cair, isso é positivo para os bancos, tá? Isso é positivo para os bancos. Por qual motivo? Ele é positivo porque quando você está trabalhando com juros mais baixos, os bancos estão com juros mais baixos, eles acabam tendo uma demanda maior por crédito, né? Isso é natural. Se você tem um crédito mais barato, e você acaba buscando um pouco mais esse crédito. E o banco vende crédito, tá? Aqui no nosso Brasilzão, nós tivemos aí o índice, né, fechando em 0,15% de alta aos 129.600 pontos na segunda-feira, né, que foi bem interessante. O setor metálico ali veio, além da correção do preço do minério de ferro, né, que é o mercado que ainda monitora a possível sucessão no comando da Vale, né, ainda tem isso, porque a Vale ela trava um pouco, porque a sucessão no comando ela acaba afetando um pouco mais a nossa querida metalúrgica, né? Então, veio o nome de Guido Mantega, isso não caiu muito bem. Depois o Guido Mantega chegou e falou que não iria mais concorrer à presidência da Vale, né? Então, abriu mão disso, né? E o governo estaria apoiando o nome agora do acionista Paulo Caffarelli. Eita, quase que não sai aqui, entrava a língua, né? Com a passagem ali na Cielo, né? Uma longa carreira ali no Banco do Brasil, mas essa questão do governo colocar um comandante na Vale, isso não cai bem para os investidores, tá? Então, os investidores, né, a maioria dos investidores, querem um nome de mercado, né? Não querem um nome indicado pelo governo. Só que o governo ainda tem suas ações ali na Vale, então ele pode indicar, fazer as suas indicações ali, tá? Então, tem essa particularidade, né? A nossa doleta que chegou ali a namorar a questão dos 5 mil, dos 5 reais, né? E isso ainda muito, esse número ainda tem um psicológico muito forte, né? Ainda. Então, a galera ainda continua defendendo ali esses 5 reais, beleza? O que pode afetar essa questão do dólar, né? A gente já fala logo, então, automaticamente da doleta. O que pode afetar a questão do dólar é em março, né? Todo esse fluxo de capital estrangeiro que vai vir pela questão da safra que vai ser vendida, né? Então isso pode trazer um fluxo maior de dólar e fazer com que o dólar fique um pouco mais brando, já que o corte de juros norte-americano, a decisão da política monetária dos Estados Unidos não vai afetar, né? Porque a gente já sabe que a probabilidade de manutenção da taxa de juros é alta ainda, né? Então,
muita cautela, então a doleta ainda deve ficar ali namorando esses R$ 5, mas ainda não tem aquele cenário para ficar. Depois a gente vai colocar aqui o gráfico do Ibovão da Massa, né? Então nós tivemos depois ali no dia 27, ontem, né? As bolsas fechando sem uma direção única, ainda com os dados de PCE na cabeça, e os dados da revisão do PIB, né? Só que nós tivemos aqui, deixa eu até pegar que eu separei a fala da Buma, né? Ontem nós tivemos alguns Fed Boss falando, eu vou trazer destaque para Michelle Buma, né? Michelle Buma, que é a diretora do Federal Reserve, né? Uma das dirigentes ali do Banco Central norte-americano, e ela ainda falou que a discussão para rebaixar, né? Para começar a baixar a taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda é muito cedo, né? Ainda é muito cedo. E isso traria implicações para a inflação norte-americana, né? Então, inclusive, ela reiterou que segue ainda disposta a apoiar novas elevações de taxa de juros, caso necessário, caso necessário. Então, ela falou que precisa ter um juros chegando mais próximo, tendo um caminho mais direcionado para os 2%, que é a meta de inflação norte-americana, né? E se eles iniciarem o corte de juros cedo demais, isso pode fazer com que os juros tenham uma disparada e mais à frente eles tenham que aumentar a taxa de juros. Então ela se mantém muito mais cautelosa, veio com um tom meio dovish, mas um pouco mais hawkish, né? Então ficou meio ali, mas o tom hawkish acabou pesando mais. Então vamos entender como é que vai ficar a questão. Vou trazer aqui uma tela para vocês, né? Como vai ficar a questão do PCE, do índice PCE, que é um dos indicadores que o Fed acaba tomando como um dos direcionadores, né, para a decisão da taxa da política monetária norte-americana, né? Bom, hoje nós temos ali, né, Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo negativo. A preocupação sobre a questão do setor imobiliário ainda pesa bastante porque ainda não foi resolvido, né? Então, o mercado agora gosta muito dos estímulos, né? Vai ter um estímulo ali no mercado norte-americano, no mercado chinês, né? O mercado imobiliário chinês, então vamos lá, agora está tudo a mil maravilhas. Só que precisa, fora o estímulo, precisa ter as atitudes, né? As coisas mudam na atitude, certo? Então, mudou a atitude, tem uma ação diferente, tem resultado diferente. Enquanto fica só nos estímulos, a atitude do governo ainda não remete à atitude concreta no setor, tá? A gente precisa ver o setor andando, tendo resultados melhores, beleza? Bom, nós olhamos ali para a Europa. A Europa também em ponto de cautela, ó, a gente vê aqui Inglaterra com 0,43% de queda, mas nós temos a Alemanha com 0,25% de alta, né? Então, dois principais figurões ali na Europa, né? A Inglaterra aqui já está fora da fora da zona do euro. E nós temos aqui as outras bolsas, ó, França, Portugal, praticamente no 0 a 0. Então, a galera muito branda ainda, né? Aí tem Grécia aqui com 0,53% de queda, mas a bolsa da Grécia não impacta tanto, né? Impacta tanto. Olhando os futuros norte-americanos, a tendência ainda é de uma abertura negativa. Todo mundo ainda aguardando, né, a questão dos dados de PCE. Né? A gente já vai falar sobre a agenda hoje. Né? O índice dólar está forte no mundo, né, com 0,38% de alta. Então a gente vê que tem um direcionador. Isso pode influenciar a nossa doleta aqui. A gente vai fazer a revisão do dólar daqui a pouco. Então o índice dólar está com 0,38% de alta. Isso pode impactar. E petróleo está em baixa, né? Com $81,73 o WTI e 78 dólares ali, praticamente o WTI, o Brent, né? Tá 81 dólares, certo? Olhando aqui os treasuries americanos, o rendimento está caindo, né? Os preços estão subindo, mas o rendimento está caindo. O que afetou ontem? Ontem nós tivemos um leilão do Tesouro norte-americano, aonde teve uma baixa demanda sobre os títulos. Ou seja, uma demanda mais baixa, o que acontece? Rendimentos, né, começam a subir, e o seu preço começa a cair, né? Ou seja, tem menos gente tomando, né? Opa, calma aí, embolei tudo, não vou voltar não, vamos voltar aqui.
Quando a demanda está mais baixa, tem menos gente tomando, o rendimento vai subindo e os preços vão caindo. Hoje pela manhã, né, a gente já vê um movimento diferente, né? Hoje de manhã a gente já vê aí os rendimentos caindo e os preços subindo porque a galera começa a tomar um pouco mais, tá? Mas no leilão, o leilão pegou mal, né? O leilão não foi tão atrativo assim. Se a galera estivesse tomando um pouco mais, a gente estaria vendo ali os rendimentos caindo frente ali o seu preço, certo? Bom, e Bovão da Massa na semana está indo muito bem, trabalhando aí com 1,75% de alta. O ano está com 1,86%, então a gente está reduzindo as perdas do ano, né? Isso está sendo bem positivo. E no mês aí estamos tendo aí um aumento de 3,08%, né, de alta, né? Então nós tivemos aqui, ó, o setor na semana que mais vem puxando, nós temos aqui o setor do agro, né? E nós temos também o setor industrial, certo? O consumo também subindo aí com 3,66. Nós temos o setor imobiliário com 2,99. Mas aqui, ó, quando a gente olha o setor financeiro, ele subiu pouco em relação aos outros, né? Mas tem um peso muito grande no nosso Bovão da Massa. E materiais básicos também subindo aí 1,38, né? E no mês subindo aí 3,54. Também isso é bem positivo. Mas lembrando que materiais básicos a gente depende muito da nossa querida Vale, beleza? Bom, deixa eu botar isso aqui para cá, depois a gente vai olhar. Vamos falar um pouco do nosso Ibovespa aqui, né? O nosso Bovão da Massa ganhou aquela região, né? Que a gente estava naquela lateralização. Lembra-se que eu botei aqui, tirei aquele caixote daqui, que eu falei, agora a gente tem espaço para subir. Agora nós temos espaço para subir. Então, qual é a leitura que a gente está vendo já até terça-feira? Ibovespa batendo ali nos 131 mil pontos, 132 mil pontos. Ganhando essa região, a gente abre espaço para novas máximas, para voltar a tocar a máxima histórica ali, que são os 134 mil pontos, tá? Vini, tem cenário? Tem cenário, tá? Porque tem muita coisa ainda ali barata. Vamos falar aqui de Vale. Vale e as principais empresas. Deixa eu pegar aqui. Eu tirei aqui. Índice de composição. Certo? Vamos pegar aqui o nosso Ibovão da Massa. Aqui. Eu sei que vai ficar um pouco pequeno, mas se você está vendo aí no YouTube, você consegue ampliar a sua tela, né? Bota aí no HD que você vai ver direitinho. Nós temos aqui praticamente Vale, Petrobras, Itaú, Petrobras ordinária, né? Eletrobras, Banco do Brasil, Bradescão da Massa, B3SA, Ambev, Itaúsa e VEG, tá? Se a gente for jogar até Prio aqui, né, a gente tem aí basicamente quase uns 60% do nosso Ibovão da Massa nessas empresas. Então a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu boto 15 empresas, né? Que aí eu vou juntar a Petrobras com ordinária e preferencial, né? Em relação à movimentação do Ibovespa. Se essas 15 empresas andarem, o Ibovão da Massa naturalmente anda. Então o que eu vou trazer para vocês? A gente vai fazer uma análise de Vale, uma análise da Petro, Itaú e Bradescão da Massa, tá? Só olhar o comportamento gráfico, tá? Vamos trazer aqui para o diário. Pum. Vale ontem subiu 2,63%, foi muito bom, né? Porque ainda estou posicionado aqui nessas duas opções aqui de Vale, estou acompanhando elas, né? Então, vamos olhar aqui. Vale veio nessa lateralização, precisa ganhar, né, essa região aqui dos 67,87, né, que é basicamente o meu preço médio na carteira do Descomplicando Finanças. Ganhando essa região, pode vir tocar aqui novamente os 69, mas precisa ganhar os 69 aqui, os R$ 70, para fazer novas máximas, né? Então, nós temos aqui essa linha de suporte, de resistência aqui. Deixa eu só tirar essa extensão aqui à esquerda, aplicar e está tudo certo. Pronto. Então, temos essa região aqui que precisa ser rompida, né? Rompendo essa região, volta lá para os tem espaço para voltar para os R$ 76 ali. Vini, essa região aqui,
que Vale segurou. Vou botar a linha, tem que botar a linha aqui, senão acho que para muita gente não vai aparecer. Essa região aqui que Vale segurou nessa época aqui de novembro e dezembro, que foi os R$ 72, né? Ela basicamente estava segurando nessa região aqui dos 70 aos 72. Isso aqui é uma região se tornou uma região de suporte, né? Então muita gente estava interessada no preço de Vale ali nos 72, tá? Então não tinha cenário para Vale vir caindo. Quando ela veio caindo, foi basicamente a questão da troca de comando da Vale, tá? Então fiquem atentos por qual motivo Vale cedeu. Não foi somente pela questão da cotação no minério de ferro, não foi somente pela questão imobiliária da China, mas outro fator apareceu, que é a troca do comando da Vale. Então fiquem atentos a isso, tá? Bom, vamos pegar uma outra empresa aqui, nossa querida Petro. Vou falar só da PTR4, beleza? Continua com uma LTA muito bem definida, né? Petrobras parece que não tá igual ao Banco do Brasil, parece que não tem teto, né? Ganhando essa região aqui dos 43, pode vir fazer novas máximas. Pô, Vini, mas Petrobras está caro, está barato? Tem que fazer a conta. Olha ali os últimos dados que saíram, olha os fundamentos. Olha como está a sua carteira para evitar que você venha a botar uma carteira um pouco mais concentrada, tá? Use a diversificação ao seu favor, beleza? Mas vai depender de como é o seu estilo de negociação, tá bom? Não tenho certo, não tenho errado. Mas minha sugestão é sempre essa, tá? Então, Petrobras está vindo muito bem, né? Um canalzinho de alta bem definido aqui, com uma LTA bem definida. Não tem muita surpresa. Então, me parece aí, né? Se ganhar essa região, pode vir fazer novas altas. Fazendo novas altas, nosso Ibovão da Massa tem cenário para subida, tá? Vamos olhar BBAS3 rapidamente. Mesma coisa de Petrobras, ó. Uma LTA aqui, ó, bem definida também. Então, nós temos Vale, né, que possivelmente pode vir a subir, continuar dando uma subida, mas a gente tem essa preocupação da troca do comando. Banco do Brasil também subindo muito bem. Vamos falar de Itaúzão da Massa, né? Itube 4. Itube 4 também com uma LTA ali não tão bem definida quanto Banco do Brasil e Petrobras, mas a gente também vê que está ali buscando ganhar a sua máxima histórica, né? Então, ganhando essa região dos R$ 34, R$ 35, pode vir fazer novas máximas. Inclusive, ontem, Banco do Brasil e Bradescão da Massa foram um dos destaques no setor, no setor financeiro, tá? Então, todos eles no diário renovando suas máximas, né? Então, depois o Bradescão chegou a recuar, mas teve uma alta aí de 1,60% praticamente, né? Então, mas o Bradesco que apanha um pouco mais, né? O que muda para o Bradesco aqui? Ganhar essa região dos R$ 14. Mas para mudar cenário no Bradesco, tem que ganhar a média móvel de 200 períodos. Tem que ganhar essa região. Ganhar os R$ 15 para voltar a fazer novas máximas e voltar para o cenário anterior, né, de Bradesco, que é aqui, ó, na casa dos R$ 18, R$ 22, certo? Precisa ganhar essa região. Mas, Vini, vai ganhar como? Aí são fundamentos, tá? São fundamentos. A Selic nós tivemos a leitura do IPCA 15, né? Onde nós tivemos ali uma alta frente ao mês anterior, mês a mês a Selic, a gente vê aí um aumento, porém, no ano, a gente ainda anda de lado, ali com a Selic ainda com viés de baixa, tá? Então, a gente ainda não interfere na questão da queda ou não da Selic, tá? E com a queda da Selic, os bancos acabam se valorizando porque os juros ficam mais baixos, o crédito fica mais barato e ele tem a probabilidade, a possibilidade de vender mais crédito, tá? Então, crédito imobiliário, crédito de automóveis, né? Financiamentos de automóveis, enfim, isso acaba movimentando o mercado de crédito. A preocupação somente dos bancos é se a pessoa física ainda vai continuar endividada ou não, tá? Mas esse programa Desenrola ajudou bastante coisas, né? Despressurizou bastante as coisas, mas vamos identificar ali como é que está ainda o endividamento das famílias, beleza? Bom,
Falamos tudo que tínhamos que falar aqui, então agora vamos aqui para o nosso calendário econômico, né? O que podemos, que a gente tem que olhar hoje, né? Então nós tivemos aí as vendas de casas novas, conforme eu falei, né? O índice de preço do consumidor lá no Japão, a inflação vindo abaixo do anterior, né? Veio 2,2 na segunda-feira, foi bem positivo. O nosso Boletim Focus, eu separei aqui algumas coisas do Boletim Focus. Deixa eu ver aqui se a gente consegue passar aqui. Tivemos aí Porto Seguro com lucro recorrente, né? XP também com lucro recorrente, bem interessante. IPCA a gente já falou. Boletim Focus, né? Nós tivemos aí, ó, um ajuste aí na projeção da alta do IPCA, né? De 3,82% para 3,8%, ou seja, uma leve redução. E de 2025 de 3,52 para 3,51. Então, uma leve redução. Aqui eu já não acredito tanto que a gente está olhando bem lá para frente, tem muita água para rolar, tá? O PIB também teve uma elevação, né? O Focus elevou a projeção do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, isso é positivo, então o Boletim Focus, a galera está com a visão um pouco mais otimista. O que que isso quer dizer, né? O que que isso quer dizer, Vini? Boletim Focus com a visão um pouco mais otimista. São os gestores e os economistas, né, que vão lá dar os seus players de mercado, começam a dar suas projeções. Se a galera está mais otimista, isso pode trazer mais fluxo de grana para dentro, tá? Até porque se eles estão mais otimistas, isso acaba trazendo um pouco mais de fluxo, porque ali nós temos alguns que impactam bastante na decisão de gestores de fundo, tá? Bom, vamos falar aqui do calendário econômico. O IPCA 15, né, 0,78, então veio acima do anterior, porém abaixo do consenso, né, e acima aqui da previsão geral e abaixo do consenso aqui do Profit Chart, tá? Mas no anual a gente está aí com 4,49%, veio basicamente em linha com o anterior e abaixo do consenso, tá? Mas veio acima da previsão. Então tem aí uma leve inclinação para cima, mas ainda não impacta na decisão de corte ou não da taxa de juros. Encomenda de bens duráveis, beleza. Índice de preço, então subindo um pouco mais. Isso é bom para o mercado imobiliário norte-americano porque despressuriza ali a questão dos bancos médios, né, os bancos regionais nos Estados Unidos. O que a gente vai estar de olho hoje? Variação do PIB norte-americano. Hoje a gente tem essa variação do PIB norte-americano. Tem mais Fed Bosch, Rafael Bosch que vai falar. Esse aqui é interessante a gente acompanhar. E o Williams também é um outro Fed Bosch que é importante a gente acompanhar. Tá? A variação do estoque de petróleo meio-dia e meio. Isso pode mudar o rumo da cotação do petróleo. Mudando o rumo da cotação do petróleo, nossa querida Petrobras pode ganhar fôlego. Ganhando fôlego, nosso Ibovão da Massa tende a subir. Tende a subir, tá? Não é que vá subir. E na quinta-feira nós temos o principal dado do dia, da semana, índice PCE, tá? Porque aqui é que o Federal Reserve vai entender se vai cortar ou não taxa de juros. Show? Então, esse é o giro. Opa, esqueci de falar da nossa doleta. Eu esqueci de falar do dólar. Vamos falar aqui do dólar futuro rapidinho, rapidamente. Rapidamente, ó, quase que fui. Tendência primária do dólar continua de baixa. Chegou a tocar naquele ponto psicológico ali dos R$ 5. Foi defendido, né? Foi defendido aqui no semanal. Vamos olhar aqui como é que ficou o diário. Foi defendido, o dólar começou a perder bastante. Uma movimentação muito grande, perdendo aí 1,05%. E o nosso Ibovão da Massa subindo 1,61, né? 1,61. Bem interessante. Vini, tem cenário para perder os 4,90? Pode perder os 4,90, mas se perder, volta, tá? Se perder, possivelmente vai voltar. Se não voltar, vai parar aqui nos 4,88, porque ainda não tem muito cenário, tá? Tem bastante coisa para acontecer. A expectativa dessa questão da safra das exportações em trazer o dólar para baixo, isso reforça esse viés negativo para o dólar, tá? Isso reforça. Por quê? Se a taxa de juros lá fora caísse, aqui a gente já tem a contratação da Selic mais para baixo. Vamos ter a leitura da nossa inflação, né, do nosso IPCA no mês que vem. Que nós tivemos só o IPCA 15, só a prévia da inflação. Vamos ver como realmente vai fechar, né, na nossa questão da inflação. Se fechar em linha, a gente pode ter aí ainda mais propensão de entrada de câmbio no país. A partir de março,
a gente começa a ter um fluxo diferente no nosso Ibovão da Massa. Show? Bom, muita atenção com o capital de vocês, né? Tenham todos um excelente dia, né? Uma excelente quarta-feira. Fiquem atentos aí à leitura do PIB norte-americano e amanhã os dados de IPCA e também depois nós temos os dados brasileiros, tá? Então, muita atenção aí, muita cautela. O ano realmente agora começa, de fato. A partir de março a gente tende a ter uma movimentação maior e provavelmente o nosso Ibovão da Massa para esse ano, a expectativa é muito boa, né? Com todo mundo que eu venho conversando, a galera tá sempre olhando para cima, né? Para o Ibovão da Massa, beleza? Muitas oportunidades estão na mesa ainda. Não deixem de conversar com seus assessores de investimentos e não deixem também de fazer as suas análises caso você já tenha essa habilidade. Show? Então, forte abraço, pessoal, e até sexta-feira com mais giro de mercado, com mais informações aqui no nosso canal, que a gente vai trazer provavelmente aí a carteira do Descomplicando, porque tivemos movimentações nesse mês aqui na carteira do Descomplicando Finanças. Valeu!